Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Eurocopa, né? Porque já estão definidas as oitavas de final, né? O mata-mata já vai começar neste sábado. A gente vai ter os jogos entre Gales e Dinamarca, Itália e Áustria já nesse sábado. Então já está basicamente chegando às fases finais da Eurocopa, né? É curto, né, gente? Né? Essas competições são curtas, né? Isso acontece de 4 em 4 anos. É frustrante não ter mais essas competições, mas acho que entendo o motivo, até porque é bom ser raro, né? É bom às vezes ter esse tempo de espaço grande entre essas competições, porque torna ela mais especial. De qualquer maneira, foram definidos hoje as últimas vagas, né? A Espanha hoje atropelando a Eslováquia, a Suécia acabando com o sonho do Lewandowski de carregar muitos animais até as oitavas, né? É muitos mesmo, né? Você viu aquele cruzamento final da Polônia no jogo? Vocês viram aquela aberração? Lewandowski marcando um golaço, né? 3 gols nessa Eurocopa, todos os gols da Polônia na Eurocopa foram deles, né? O Lewandowski tem 64 gols pela seleção polonesa, todos os outros jogadores da Polônia somados têm 34. Então, assim, tem gente que fala que ele não rende na seleção, né? Que ele depende do Bayern, né? Pô, mas produzir isso tudo de gol, com esse catado, tem que aplaudir de pé, um dos melhores centroavantes da história, né? A questão é essa, o Lewandowski é indiscutivelmente um dos melhores centroavantes da história. E a gente teve hoje também a Alemanha passando um drama contra a Hungria, não esperado, por mais que a Hungria seja organizada e tenha vendido caro todos os jogos, ela empatou com a França, empatou com a Alemanha, começou ganhando os 2 jogos, tanto contra a França e contra a Alemanha, chegou até a marcar um gol contra Portugal, mas estava impedido, né? Mas no finalzinho que Portugal passou o carro, mas foi mais assim um gol cagadíssimo lá do Guerreiro, né, que a bola desvia no zagueiro e entra. De qualquer maneira, Portugal foi o único time que venceu a Hungria nessa Eurocopa. E a gente está aqui para comentar cada um dos confrontos, tá, gente? Primeiro, assim, só falando os confrontos já de uma vez, para aqueles que não são um pouco apressados, né? A gente tem Gales e Dinamarca, 1 da tarde no sábado. Itália e Áustria, 4 da tarde no sábado. Os vencedores desses jogos se enfrentam nas quartas, né? Sempre lembrando, tem os dias de cada jogo, é uma chavezinha e eles se enfrentam nas quartas. O sábado e domingo é um lado da chave, né? E segunda e terça é o outro lado da chave. Só exemplificando aqui, ok? Vamos lá. A gente também vai ter domingo Holanda e República Tcheca. E a 1 da tarde, às 4 da tarde, tem Bélgica e Portugal. Aí no outro lado da chave, segunda, Croácia e Espanha enfrenta às 1 da tarde. E 16 horas a gente vai ter França e Suíça. A gente vai ter também terça-feira, 1 da tarde, Inglaterra e Alemanha. E 4 da tarde, Suécia e Ucrânia. Assim, o que eu vou esperar de cada um desses confrontos? Gales e Dinamarca. Gales tem talentos individuais interessantes que se materializam muito na presença do Bale, que está jogando muito bem até agora. Acredito que é uma seleção que possa aprontar, mas a Dinamarca tem mostrado mais valores coletivos, né? A campanha de 1 vitória e 2 derrotas engana. A gente tem que lembrar que uma das derrotas foi para a Finlândia, onde aconteceu aquela coisa triste, né, do Eriksen, quase morreu em campo, né? Ele teve aquele mal súbito e a partida foi paralisada, teve que voltar. Dizem que a UEFA pressionou para eles voltarem, senão ia ter 3-0 para a Finlândia, que é a regra normal do WO. Então, assim, a Dinamarca meio que voltou pro jogo totalmente sem mental para isso e acabaram que perderam o jogo para a Finlândia, sendo que tinham condições de vencer aquele jogo e tá com 6 pontos, né? Uma ótima campanha, deu muito trabalho para a Bélgica, jogou bem demais contra a seleção belga. No final a Bélgica ganhou por causa do talento espetacular que elas têm e venceram a última partida com muita autoridade, né, em cima da Rússia. Então, assim, a Dinamarca mostra que tem qualidade para avançar. A Itália enfrenta a Áustria, né? A gente tem uma batalha entre dois técnicos fodas. O Roberto Mancini, porque ele é muito bom, e o Franco, foda porque é o sobrenome dele. Eu não gosto de falar palavras, mas não podia perder essa oportunidade. Esse é o nome do técnico da Áustria, para quem não sabia. Franco foda. Isso mesmo, é o nome do técnico da Áustria. E a Itália é muito favorita para esse jogo, porque é muito organizada, joga muito bem, tem um ataque que funciona muito bem, uma defesa que está impecável há muito tempo, né? São 13 jogos seguidos sem sofrer um único gol. Então, assim, a Itália está muito bem. E a Áustria é aquele negócio, ela não é uma seleção extremamente bem treinada, o Franco foda não é tão foda assim, então assim, a Áustria tem suas qualidades individuais que se materializam na mão do David Alaba. Só que o Alaba, assim, ele tem que fazer tanta coisa na Áustria, ele tem que defender, criar, atacar, ele não pode fazer tudo sozinho. E por causa disso, não ser um elenco completo, eu acredito que a Itália tem bom favoritismo nesse jogo.
No domingo tem Holanda e República Tcheca. A Holanda, imagino, está melhor, até porque vem jogando bem. Não fez uma fase de grupos um pouco estável, teve alguns momentos ruins, mas depois conseguiu engrenar bem, fez uma última boa partida. Tá até agora fazendo uma ótima campanha, 3 vitórias e uma derrota e nenhum empate, e vem como grande favorita para avançar contra a República Tcheca, né? E domingo a gente também vai ter Bélgica e Portugal. Portugal vai ter que jogar muito, vai ter que jogar o que não jogou há muito tempo para vencer a Bélgica. A Bélgica é bem treinada, não é a seleção mais bem treinada, mas ela tá bem organizada e ela tem muito talento, né? Então, assim, e Portugal levou um sacode da Alemanha, vai lembrar isso. Na minha opinião, a Bélgica hoje tem um elenco que está mais organizado e mais completinho do que o da Alemanha, por mais que a Bélgica hoje não tenha o xerifão Vincent Kompany, mas a verdade é que a Portugal decepciona bastante, não dá para viver só de pênalti, entende? Tem que começar a criar algo em campo. E, na minha opinião, é um jogo muito complicado para Portugal. Esse é o problema também de ter se classificado em terceiro, né? Vale lembrar que, apesar de ter um saldo de gols melhor que a Alemanha, o que desempata na fase de grupos da Eurocopa é o confronto direto e a Alemanha ganhou de Portugal. Então, assim, é um jogo bem complicado para a seleção portuguesa, que é muito talentosíssima, né? Mas o técnico Fernando Santos, agora acertando o nome, porque eu errei o nome dele no último vídeo que eu falei dele, Fernando Santos não é um grande técnico, na minha opinião. A gente também tem segunda-feira, no outro lado da chave, Croácia e Espanha. E esse é um jogo assim que tá bem aberto. Apesar dessa grande vitória da Espanha hoje, tem que considerar que 2 gols foram contra. Um gol medonho contra, lá que o cara bateu a bola de volta pro gol, né, o goleiro, né? E assim, a Eslováquia não conseguia sair direito, não foi um jogo horrível da Eslováquia, foi uma coisa horrenda, né? E assim, então, eu não vou considerar esse jogo como a retenção da Espanha nessa Eurocopa, porque eu acho que está muito cedo. É a Eslováquia e a Croácia é uma seleção muito mais capaz. Se a Croácia avançar, não me choca. O trabalho do Luiz Henrique eu esperava um pouco mais. Ele é um super técnico, vai lembrar que o aproveitamento dele no Barcelona é superior ao de Pepe Guardiola. Então, assim, o Barcelona com ele venceu uma média de jogos maior do que com o Guardiola. Então, o Luiz Henrique é um super técnico. Porém, treinar seleções é muito diferente de treinar clubes. Então, é uma situação muito diferente. E ele não está se adaptando tão bem, tanto é que ele não escala, na minha opinião, tão bem. Essa insistência no Morata é irritante. O Morata é um jogador que, mais que consiga adquirir alguma coisa no pivô, esse tipo de coisa, né? E perde gol, né? O atacante, você pode falar do pivô com a vontade, tudo isso, dessas funções, mas a função principal é meter gol, né? E o Klose é aquele cara. Pessoal, ele não tinha nada de tanto especial, mas chegava na cara do gol e fazia, entende? E o Morata é um Klose reverso, né? Assim, pode ter a técnica diferente, tudo isso, mas não chega na hora do gol e não faz. Então, assim, na minha opinião, eu acho que ele tem que escalar mais o Fernando Torres. Até porque ele marcou bons gols hoje. Ele marcou um no primeiro toque dele, na primeira oportunidade. O segundo foi um gol contra, mas acho que entraria se o zagueiro não estivesse lá. Então, a questão é, o Fernando Torres para mim devia ser o titular. Ah, não, mas acho que o segundo gol foi do Paul Torres, né? Então, vale lembrar isso. Mas, de qualquer maneira, a Espanha hoje teve uma partida melhor. Vamos ver se começa a jogar assim a Eurocopa toda, mas eu ainda não estou totalmente convencido. França e Suíça, não é mais a Suíça de defesa tão sólida como antes, não fez uma grande fase de grupos, né? Teve uma surra da Itália, porém a França não tem mostrado até agora uma grande Eurocopa, né? Eu esperava mais de uma seleção tão talentosíssima. Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, o favoritismo é francês, mas assim, se a França bobear, como bobeou para a Hungria e como hoje bobeou em alguns momentos para Portugal, pode acabar caindo, né? Terça-feira a gente tem 1 da tarde, o jogo de seleções extremamente instáveis, Inglaterra e Alemanha. Esse jogo aí vai prometer muito, né? A Alemanha, ela até toca a bola bem, tem coisas positivas, mas o que é de ruim nela, a instabilidade defensiva, né? O problema de marcar gols no desespero. Hoje conseguiu marcar, né? Mas o fato é, esses problemas da Alemanha estão persistindo e estão causando muitos estragos, né? Se a Alemanha consegue encaixar bem, ótimo, mas quando ela não consegue, é um show de horror. Então a questão é, qual noite vai estar a Alemanha? A noite contra Portugal ou a noite hoje contra a Hungria? Entende? Isso varia bastante. E a Inglaterra pode ser exposta do mesmo jeito que Portugal foi exposta, né? Porque o hype de Portugal caiu muito depois do 4-2, porque a Alemanha era uma seleção muito desacreditada, vinha jogando mal e atropelou eles. Então, assim, como é que fica para a Inglaterra se cair para uma Alemanha que hoje não conseguiu vencer a Hungria? A Inglaterra está devendo muito até agora na Eurocopa, marcou apenas 2 gols, está sem tomar gols, mas pegou um grupo bem mamão com açúcar. A Escócia não é uma super seleção hoje, apesar de ter seus bons talentos individuais, o Gilmour, o McTominay, mas assim, é um grupo que não é nada demais até agora, tirando a Croácia, que não é a mesma Croácia que foi finalista em 2018. Já passaram 3 anos e já é o suficiente para muitas seleções caírem de nível. Só ver que a Espanha em 2010 foi campeã do mundo e em 2013 tomou 3-0 para o Brasil do Felipão.
Entende? Então, isso é tempo, isso afeta muitas seleções. Claro que a Croácia na Copa do Mundo, né, muita gente tem medo de falar, ela avançou muitas vezes na prorrogação e quase caiu para a Dinamarca nas oitavas. Então, assim, não é como se fosse uma seleção estupenda, né, a esse nível. Mas não querendo, é óbvio, desmerecer o fato deles terem chegado numa final. E a gente tem, para encerrar as oitavas de final, Suécia e Ucrânia. Esse jogo ia ser bem legal se fosse há 8 anos atrás, porque teria o Ibrahimovic em seu auge. O Shevchenko não estava no auge de 2012, né? Já estava em fim de carreira. Mas, um jogo que eu sempre quis ver, normalmente era a Suécia e a Ucrânia com os dois em campo. Eu não sei se isso aconteceu, mas toda vez que acontecia, várias vezes acontecia em pescagem de Copa, né? Eu olhava o jogo, um dos dois estava lesionado. Eu ficava muito irritado com isso, né? E o Shevchenko é um jogador que eu fico triste que eu não vi o auge dele. Foi um super jogador, um dos melhores atacantes da história. Hoje treina a Ucrânia, vai lembrar isso. Andrei Shevchenko é o técnico da Ucrânia. Na Ucrânia é bem treinada, mas falta um talento individual, tipo o próprio Shevchenko, né? Então, assim, eu acho que se ele fosse treinador, jogador, né, cumprisse as duas funções, tipo o Peyton Manning nos Broncos, né, já que o Adam Gase era o coordenador ofensivo, e o Peyton Manning falou, eu vou chamar as jogadas, entende? Então, assim, a questão era, se ele fosse treinador de jogador, acho que a Ucrânia poderia estar melhor, mas não desmerecendo, a Ucrânia avançou, foi o pior terceiro lugar a avançar, mas avançou. Pega uma Suécia que é bem organizadinha e acredito que os suecos estão com favoritismo, até porque passaram em primeiro no grupo da Espanha. Tudo bem que a Espanha hoje não é a Espanha de 11 anos atrás, mas de qualquer maneira é algo relevante a ser notado. E aí a Suécia, apesar de eu ter falado que já passa 3 anos, né? Ela foi às quartas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E naquela época ainda tinha um ótimo jogador que hoje já aposentou da seleção, que era o Grönqvist, que foi um grande líder naquela Copa do Mundo. E hoje, sem ele, a Suécia ainda consegue manter um alto nível de futebol, né? Apesar de hoje ter tido o seu perigo de acabar levando uma virada do Lewandowski mais 10. Então, assim, esse é meu vídeo aqui sobre as oitavas de final. Deixa aí sua opinião. Quem que você acha que vai avançar desses jogos? Quem vocês acham que vai ser campeão dessa Eurocopa? Para vocês vai ser o quê? A Itália vai surpreender, chocar o mundo e ser campeã? Será que vai acontecer isso? Roberto Mancini vai fazer o que a Itália de 2012 falhou, né? Porque a chave deles é até interessante. Acho que dá para a Itália ir longe. Apesar de ter a Bélgica e Portugal, a Itália, se vencer, pega o vencedor de Dinamarca e Gales. Então, assim, se fizer o dever de casa certinho, por mais que a Dinamarca seja bem treinadinha e a Áustria e Gales não possam ser tão subestimados assim, pode estar na semifinal, tem grande chance. É como a gente dizia do Chelsea na Champions. Ele tinha o Porto numa chave e Real Madrid e Liverpool que não viviam momentos de ouro. Liverpool com muitas lesões, Real Madrid com ataque podre. Então, assim, se fizesse esse trabalho direitinho, podia final. Foi e ganhou, entende? A Itália tem um caminho interessante aí, pode ser que ela faça uma grande campanha. Será que Portugal ainda revive nessa competição igual na última? Vai empatando tudo na prorrogação e leva até a final? Será que a Inglaterra consegue fazer o mesmo que Portugal? Será que a França consegue ganhar o título que falhou em 2016? Respostas que serão respondidas, perguntas, né, que serão respondidas com o tempo, né, gente? Por esse dia é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário, que eu quero saber quem vocês acham que vai ser campeão dessa Eurocopa. Até o próximo vídeo, galera.